Eu vou já passar por aqui que esta dupla, vocês sabem que quando eles estão juntos, a gente consegue não só passar informações ligadas à saúde, mas a gente consegue ter receita bacana da nossa chefe também, que tá tudo pronto. Antes, vamos rodar nossa vinhetinha? Sabor e Saúde. Foi? Não foi. Não tem problema. Então, vou fazer o seguinte, eu vou convidar eles para falarem. Nós vamos fazer nossa vinhetinha, meus queridos. Sabor e Saúde! Tamo junto. Bem-vindos! Doutor Roberto, é porque é emoção, porque eu tô vendo vocês Verdade, agora. A gente verdade. não tinha se encontrado. Verdade. Maluzinha, bem-vinda. Obrigada. Como Oi, vocês gente. estão? Graças a Deus, tudo Foram bem, bem Carol. das férias, Graças a Sim, Deus. coisa super boa. bem. Recomeçando o ano aí pela frente. Muita coisa boa para acontecer esse ano, Carol, né? Vamos E levar vocês já informação para todos. estiveram aqui no primeiro Já. ao vivo do Já, ano. Você com a Camila, com a com a Cá. Camila, Foi exatamente. super sucesso que eu Com acompanhei. você é o primeiro, nós. Então, feliz ano novo, meus queridos. Obrigada. Vamos lá, Bora. vamos sentar aqui até para que a gente introduza e já a gente vai contar qual vai ser a receita da Malu, que é uma receita fácil, os ingredientes super baratos e como sempre deve estar, tipo, surreal de deliciosa, que Malu capricha. Tema de hoje, gente, nós vamos falar dos ossos. Como é que a gente, então, fortalece, Exato, pensando Carol. na alimentação, a questão dos ossos, que a gente só fala de cálcio, mas tem muito mais, né, doutor? Muito mais. E o importante, Carol, é frisar que eu acho que esse programa vai ser bom muito para isso também. A gente começa a fazer os nossos ossos ficarem saudáveis e tem chance para que ele na vida adulta continue saudável até os nossos primeiros 20 anos de vida, Carol. Vou alertar aqui que nos primeiros 20 anos de vida, seu estilo de vida, a sua alimentação, inclusive não só o cálcio, vamos falar de mais outros nutrientes, importantíssimo para formar teus ossos com saúde. Sabe por quê, Carol? Acredita que 25% das mulheres acima dos 50 anos podem desenvolver osteoporose e mais de 10 a 15% dos homens que acham que a osteoporose é só em mulher. O homem também tem descalcificação óssea na velhice. Sério? A partir dos 65 anos, 10 a 15% podem ter osteoporose. E porque aproximadamente 10 milhões de brasileiros hoje estão com osteoporose. E qual é o risco disso, Carol? Fratura. O grande prejuízo de um osso frágil é você quebrá-lo. As fraturas ósseas, principalmente por osteoporose, são responsáveis por morte em idosos. É verdade. São responsáveis por internações hospitalares. As mulheres internam mais por osteoporose do que por diabetes, infarto agudo do miocárdio e câncer de mama. Olha que preocupante, que são doenças que a gente já tem medo. Então hoje eu quero mostrar que nem só de cálcio vive os ossos. Olha! Vamos falar de mais outros alimentos importantes e estilo de vida para que nossos ossos cheguem lá na vida adulta e na velhice, ó, bem Chininho. durinho para não Oba. quebrar. E vamos falar de vitamina D também, que é sempre um Também, assunto fundamental. importante, que a gente chama de vitamina, mas que é praticamente um hormônio, Sim, né? sim, doutora? sim, sem sombra de dúvida. Então, mandem perguntinhas ao vivo. Vamos mostrar a receitinha de Malu. Olha que bacana. Indo ao encontro, então, do nosso tema, Malu desenvolveu uma farinata. O Nós que é temos a uma farinata? É uma massa italiana, de origem italiana, Tá. né? E ela é naturalmente sem glúten, é uma receita super fácil. Então é a farinha do grão de bico, hidratada, e aí você coloca uns temperinhos. E nessa eu deixei ela um pouco mais proteica. Então tem um segredinho aí para deixar ela um pouco mais proteica. E com os ingredientes que o Dr. Roberto vai citar Isso, já, sim. que são Exatamente. importantes para a saúde Todos dos os ossos. Sem ingredientes, porque a gente às vezes, é engraçado que às vezes a gente se prende em um único ingrediente, né? Esquece de outros. Então eu trouxe aqui algumas maneiras, alguns ingredientes diferentes para a gente poder conseguir trazer esse cálcio, trazer esses minerais que ele precisa, né? Que não só o cálcio, né? Porque na verdade a gente não está usando nada de lácteos nessa receita hoje. Ah, não tem lácteos, Não, legal. para mostrar Tá. para as pessoas que dá para fazer uma Sim, receita muita gente evita rica lácteo, em né? cálcio e boa para a saúde dos ossos. Sem leite. Sem o leite, Tá. né? Que a primeira coisa que a gente pensa é a questão Pode do, perder. do Porque leite. o cálcio realmente, Carol, grande parte dos ossos, né? A matriz óssea, que é o que forma os nossos ossos, depende muito do cálcio. Cálcio e fósforo são os primeiros. Mas eu acho que a produção fez aí Uma tabelinha de olha os outros nutrientes, Carol, Olha só, que na são tela. importantes para a saúde dos ossos. Então, ó, o cálcio e o fósforo estão ali como primeiros, ok. Mas olha os outros. Vitamina K, vitamina D, vitamina A, vitamina C, magnésio, zinco, cobre, boro e silício. Uau. Todos esses são importantes para a saúde óssea. E só não coloquei aí, até bom
comentar que a proteína também, Carol. Ah, é? E desses todos aí, 2 são pegadinhas. Em que sentido? A falta não é bom, mas o excesso também não. Então, por exemplo, vitamina A é fundamental para os ossos, mas o excesso dela pode piorar e levar a mais fratura. Mas quem é que vai ter excesso de vitamina A? Muito difícil. Quem compra polivitamínico com megadose? Comprei um polivitamínico com dose altíssima de vitamina A. Não se toma vitamina A em megadose por muito tempo. E a proteína, Carol, olha que outra pegadinha. A proteína é fundamental para a saúde óssea, fundamental. Mas o excesso pode trazer prejuízo. Sério? Porque proteína a proteína como um todo, mas somente a proteína animal. A proteína gera, em excesso, tá, Carol? Excesso, assim, mais de 30% dos macronutrientes são formados por proteína. Quem está fazendo a dieta da proteína, cuidado. Então tem que ter proteínas mais gorduras boas também, não ficar só com muita proteína. A proteína leva a uma acidificação do sangue, porque gera radicais chamados amônia, que são ácidos. Para o corpo contrabalancear isso, ele tem que formar um tampão para não acidificar muito o sangue. Que é através de uma substância chamada bicarbonato de cálcio. O corpo humano tira o cálcio para formar esse tamponamento dos ossos. Então, é só uma pegadinha para a gente não achar que proteína em excesso é interessante, porque pode levar à descalcificação óssea, como a gordura animal em excesso. Carol, eu trouxe esses 2 dados pela preocupação que eu tenho hoje de ver as pessoas exagerando pela dieta sem carbo, muita proteína e muita gordura animal. A gordura animal forma no intestino uma substância chamada sabão que quela, que prende o cálcio. Só que estou falando de excesso, viu, Carol? O problema de falar na mídia, a gente fala algo, as pessoas deturpam. Não estou dizendo que proteína e gordura animal faz mal, não, são excelentes nutrientes, comam, mas cuidado com os extremos, que é aquela dieta riquíssima, exagerada em gordura animal e proteína. Isso pode ser uma pegadinha. E quem é que está fazendo as dietas hoje? Os adolescentes. Então hoje assim, não posso comer, então tem que tomar cuidado, porque o balanço energético, o quanto você come de energia do alimento para formar a matriz óssea é importante. Mulheres anoréxicas e bulímicas têm mais osteoporose na velhice, então tem que ter um X de comida, não precisa deixar de comer. E as dietas onde você tira leite, que hoje também é um alimento demonizado, muitas adolescentes excluindo lácteos do seu dia a dia, porque não querem mais tomar leite, fique pelo menos com alguns derivados, né? 70% do cálcio presente no prato do adolescente vem de lácteos. Então, se você for excluir por uma opção sua, porque é alérgico a leite também, procure um profissional para te ajudar a orientar. Se eu não tenho cálcio nesse alimento, eu busco aonde? Aí sim vem ajuda de médicos e nutricionistas para te dar uma orientação de como substituir esse cálcio que você eliminou. E hoje eu fiz questão de trazer ingredientes que não são propriamente lácteos, ricos em cálcio, ricos em todos os minerais, as vitaminas que eu citei aí naquele quadrinho. Tudo que está aqui na receita, eu vou falar mais daqui a pouco, são ricos em todos esses nutrientes que a gente citou aí no início da pauta. Eu vou aproveitar então para ir para a cozinha com a Malu, para a gente já passar os ingredientes. Olha que delícia, é fácil. Ups, coisa fácil. Só se for agora. Gente. Vai no @VocêBonitaTV, vai mandando perguntinha para eles. Então, como eu comentei, vamos falar de vitamina D, vamos falar da questão do cálcio, vamos falar da forma como ele é melhor absorvido. Perfeito. E para as pessoas que têm aquela eliminação pela urina em excesso também do cálcio, né, doutor Roberto? Perfeito. Daqui a pouquinho a gente fala dessa questão também. Vamos então à nossa receitinha. Cadê nossa... tá aqui. Vamos lá. Isso. Na tela a gente vai começar então com a massa da nossa farinada. A gente vai usar 230 gramas de farinha de grão de bico, 400 ml de água, 450 ml de água, 1,5 colher de sopa de azeite, 3 claras em neve, sal marinho quanto baste e meio dentinho de alho. Super simples, né, Carol? Na verdade, a farinha do grão de bico, ela é uma farinha que você consegue, por exemplo, eu mesmo sem as claras em neve, eu consigo nessa receita, por exemplo... Uma textura? Eu faço panqueca, sem ovo. Então, uma panqueca para o vegano, para o vegetariano, que não quer levar ovo, né? Eu não preciso acrescentar os ovos nessa receita. Mas eu não consigo fazer um pão tão fofinho. Tão fofinho, tá? Eu consigo apenas... Tem menos umidade, né? Isso. É mais sequinho, né? Exato. Bom, quando eu vou preparar uma massa, eu tento sempre, Carolzinha, fazer o quê? Passar a minha farinha na peneira para ela ficar assim... melhor. Eu não vou passar toda por causa do tempo, tá? Tá.
Então, bom, mas vamos lá. Eu vou colocar ela toda aqui. O certo é você passar ela toda, tá? Na peneira para ela ficar sem grumos. Isso só farinha de grão de bico? Quais outras você acha que... Todas. Todas as farinhas são importantes. Quando você vai fazer um pão, você quer um preparo mais fino, todas são importantes você dar uma peneirada, tá? Tenho aqui, então, a minha farinha. Vou usar o azeite. Então, eu vou colocar aqui. Quanto de azeite? É 1,5 colher? Aqui de azeite, 1,5 colher de sopa. Ó. Isso. Então, ó, medindo tudo certinho. Vai render quanto, Malu? Que a gente tem na mesa duas bem lindas, né? Duas grandes. Mais ou menos 3 aquela, Carol. E como é que a gente coloca assim para servir? Pode ser uma entrada, pode ser um prato principal acompanhado com uma salada? Pode ser. Olha, pode ser para o café da manhã, pode ser para um jantar mais proteico, né? Sem problema nenhum. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui o meu óleo, tenho aqui a minha água, tenho aqui o meu dentinho de alho. Esse alho, tudo aqui? eu vou misturar na água porque fica mais fácil de eu incorporar. Tá? E eu vou colocar aqui. Já coloquei o sal. Boa dica essa, hein? O que acontece? Essa massa, Carolzinha, eu vou misturar ela com o fouet, que é para poder incorporar um pouco mais de ar, né? Então o fouet, ele faz isso. Fouet é essa peça, tá? E mexe. E vou mexer. E rende muito, né? E vai, exatamente, ó. E eu vou mexer. Essa massa aqui, eu espero descansar ela uns 5 minutinhos, que é o tempo de eu bater as claras em neve, né? Para que para que a farinha fique bem hidratada. Se eu for preparar panqueca, né, sem ovo, essa massa ela vai virar uma panqueca sem ovo. O que eu vou fazer? Eu vou deixar só essa massa, eu não vou acrescentar. Ela tá prontinha. Deixa eu só pôr aqui. E você escolheu então a farinha de grão de bico primeiro porque a gente com ela não precisa usar lácteo, certo? Essa farinha, ela tem algumas propriedades que outras farinhas não têm. Então, por exemplo, se eu usasse aqui farinha de amêndoas ou farinha de sorgo, eu não teria essa emulsificação que essa farinha me dá. Então, essa farinha, ela consegue ficar como se fosse uma farinha de trigo. Ela vira meio que uma colinha, tá? Ó, então faço isso e vou começar a colocar aqui agora as minhas claras em neve. As claras em neve, elas servem para dar volume, estrutura no meu pão, né? E para poder trazer uma carga proteica. Legal. Então eu vou colocar aqui, só puxa aqui isso para mim um pouquinho. Isso, por favor, sim. Carolzinha, ó. Clara em neve é tudo, né? Nicole bateu essas... Nossa, gente, como é bonito, né? A receita claras. Ganha, assim. Flavinha que bateu? Flavinha que bateu, tô com a Nicole. A Nicole tá falando de mim. Mas foi Flavinha mesmo? Foi. Que chique. Flavinha que bateu pra mim. Minhas meninas são prendadas. Maravilhosas. E eu fiquei com medo, ela ficou falando. Enquanto você tava na maquiagem? Exatamente. Olha, que chique, gente. Isso que é trabalho em equipe. Tá vendo? Não, trabalho em equipe total. E ela é maravilhosa. A Flavinha tava me contando que ela fez uma mousse esse final de semana. Ela tá toda, a mulherada aqui tá toda prendada. São demais, tudo cuidando dos maridos. Não é? Olha o tanto de receita que faz aqui, hein, Carol? Fala Carolzinha, liga pra mim, fazendo um favor. Vamos lá. Perguntinha pro Dr. Roberto na tela. Quem escreveu pra gente, aproveitem, hein? Estamos ao vivo. Obrigada, Aparecida. Um beijo. Absorvemos melhor o cálcio de origem animal ou vegetal? Só os vegetais oferecem, então, necessidade diária? Excelente pergunta, vamos lá. Excelente pergunta, viu? Essa é a maior pegadinha. O cálcio de origem animal tem uma absorção bem maior, Carol. Não que o cálcio de origem... A gente chama de biodisponibilidade, gente. O que é isso? Quanto do que eu comi absorveu e entrou para dentro do meu corpo. O resto pode ser eliminado pelo intestino. Então, biodisponibilidade do cálcio animal é bem maior do que do reino vegetal. Uma comparação, por exemplo, o que eu tenho de 200 miligramas, 250 miligramas de cálcio num iogurte de 250 ml, eu preciso comer, por exemplo, mais de meio quilo de brócolis para conseguir essa mesma quantidade, em termos de absorção. Então, o cálcio do reino vegetal, ele existe, mas a absorção é um pouco mais baixa, por isso que tem que caprichar mais, aí tem que ingerir ao longo do dia volumes maiores, sem sombra de dúvida. Doutor Roberto, mas e a questão que a gente acompanha, então, no sangue, como é que tá? A gente consegue dosar? O que
que hoje é pedido num check-up pra gente, né, ter aí um equilíbrio e entender se a gente está precisando de um pouco Hoje a mais. gente idosa, níveis de vitamina D são importantíssimos, Tá. níveis de cálcio também chamado iônico, níveis de PTH, que é um hormônio que controla o metabolismo do cálcio, chama PTH. Com esses exames, a gente já tem uma noção do metabolismo ósseo. Tá. Pode-se dosar alguns outros, mas esses são os mais importantes. E o exame de imagem, que é a densitometria óssea. Mas não se pede densitometria óssea em jovens, como rotina. Mas a partir de uma certa idade, a partir dos 40 ou 50 anos de idade, se tem histórico na família de osteoporose, principalmente de fratura. Minha mãe teve osteoporose muito rápido e fraturou. Às vezes o ginecologista ou o clínico da mulher também pede a densitometria, às vezes já a partir dos 40 anos. Tá, legal. Que são os exames mais importantes. Bom, vamos lá. Carolzinha, Vamos lá. você vê como é importante, né? Bom, então, como eu disse, essa receita, quem for vegano ou vegetariano, não quiser usar ovos, essa receita, só a farinha de grão de bico, Já hidratada, pouquinho de azeite para poder dar um pouquinho de sabor e untuosidade, sal, um dentinho de alho, gente, é uma Acabou. panqueca maravilhosa. Essa daqui eu quero fazer um pão. Esse pão, Carol, eu posso fazer tanto na frigideira quanto eu posso assar. Eu posso colocar numa assadeira e durante 25 minutos a assa, ela cresce bastante, fica linda, depois ela dá uma murchada. Fica como aquela louça lá. Legal. E dá para preparar um dia antes e colocar no café da manhã sem problema nenhum. Nossa, tá? uma delícia. Delícia, Carol. Super proteico, né? Super. Bom, nós vamos fazer a massa aqui. Aí. E você não colocou fermento, nada? Nada, sem fermento, Carol. Se colocasse, mudaria alguma coisa para quem? Ela ficaria um pouco mais airada. Só. É, que é o mesmo papel da clara em neve aqui, né? Tá. A clara em neve, ela entra com esse papel. Bom, tenho aqui o meu fogo, tá no fogo baixo, uma boa frigideira. Eu dei uma untada aqui enquanto vocês estavam conversando e eu vou tampar ela e ela vai começar a cozinhar. Tá. E aí, quando ela cozinhar a parte de baixo, eu vou mostrar pra vocês e depois eu venho uma parte de cima. Mas não tem segredo nenhum, tá? É Dá só pra eu isso. fazer tanto na frigideira quanto eu posso assar no forno. E no forno quanto tempo? 25 minutos. Tá aí. Perguntinha do público na tela, já já a gente vai pro próximo passo da receita da Malu. Mas antes, pergunta da Cris, um beijo. Tenho muitas dores no cotovelo, principalmente depois do treino. Fiz exame e o médico disse que é tendinite e artrose. E agora? Puxa vida. Bom, esse quadro já é um quadro de lesão por esforço, né? Por Muitas repetição? vezes por repetição ou por trauma mesmo, né? Por batida. Isso, sem dúvida, tem que ser tratado, tem que ser feito tratamento para desinflamar, fisioterapia. E a saúde óssea também, óbvio que entra, porque se você tem um osso mais frágil, os tendões que inserem nos ossos podem romper com mais facilidade num osso mais frágil. Então, acho que também cabe aí essa dica, mas esse quadro nem sempre está ligado, não quer dizer que todo mundo que tem artrose e tendinite vai ter uma está com osteoporose ou descalcificação óssea, Tá. mas é um quadro que o médico avalia no global para orientar o paciente, mas precisa de acompanhamento sim, tá? E o que a gente está passando aqui serve para sua saúde. Alimentos anti-inflamatórios, volta lá no canal do YouTube do Você Bonita, coloca dieta anti-inflamatória, vai ter um monte de dica de quais alimentos ajudam a desinflamar um pouquinho Olha que legal. a sua tendinite. Mas de qualquer forma, doutor Roberto, quem tem esse diagnóstico já, que enfim, o médico já avaliou e que existe então uma tendinite, até uma artrose, são pessoas que têm então mais predisposição ainda para ter problemas como a osteoporose. Isso Pode sim, ser, pode, ou não? pode, não é um obrigatório, Carol, mas pode ser um fator agravante sim, né? Porque o tendão insere nos ossos, é ali que ele prende, né? O osso, inserir, ele abraça os ossos e gruda nos ossos, então ali tem que ter um osso bem calcificado. E a gente viu pela né? foto que a Cris é jovem, né? Jovem, Super jovem, então jovem. tem que ficar atento. Tem que ficar atento, sem sombra de dúvida. Mais perguntinha do público na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Um beijo, Maria, obrigada. Qual o melhor exercício que se deve fazer, então, para incorporar cálcio? Quando a gente fala de atividade física, doutor Roberto, está diretamente ligado também a essa questão do cálcio? Excelente pergunta, Maria. Aliás, o sedentarismo, a falta de atividade física, é um fator para descalcificar os ossos. Né? O cálcio, para ser mantido no osso, ele precisa de algum estímulo de vibração do osso. Sério? Então, toda vibração mecânica do osso faz ele se calcificar, ele segura o cálcio com mais eficiência. Então, as melhores atividades são que tem um pouco de impacto.
Então, por exemplo, caminhada, pular corda, por exemplo, hidroginástica não fortalece os ossos, porque não tem impacto. Você faz movimentos que não tem muito impacto no chão. E agora se sabe que a musculação também, Carol, você achava que não. Os exercícios de força, quando você contrai o músculo, os tendões que estão abraçando o osso fazem um esforço para poder esticar. E isso naquela região estimula a vibração mecânica do osso e ajuda na calcificação também. Legal, então não é só Roberto. mais andar, caminhar, pular corda, exercícios funcionais, olha que bacana. Hoje todo mundo faz, né, com orientação, óbvio, porque você pula, sobe uma caixa, pula corda. Hoje vai ter um hit no Você Faz um Bonita, pouquinho não de perca. esforço no músculo, né, pegando um pouquinho de peso. Então, só no vale hidroginástica. Isso Tá. para Pros calcificar ossos. os ossos não é o melhor esporte. Né? Interessantíssimo. Já já a gente vai pro segundo passo. Deixa eu ver, Malu, como é que tá? Ó, que bonito. Malu já temos tirou uma da frigideira, ó. Já temos uma aqui, tá toda linda. Olha ó. que bacana. Então é tipo panqueca mesmo esse início. Fica, Carol, se você fizer na assadeira, ela vai virar um pão, como a minha. Mais grossinha. Né, mais grossa, você coloca a massa toda. Tá. Aqui, até por causa do tempo, né, para assar, então eu faço um pouco mais fina. Entendi. Né, porque senão ela não vai. Mas eu acho assar legal por que a dentro. gente cria possibilidades, né? E cada um vai Super escolher o que possibilidades. acha Mas ela legal. fica bem Verdade. fofinha, ela tá bem fofinha aqui. Tá lindo. Perguntinha então na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Um beijo, Laurência, obrigada. A farinha de grão de bico pode ser feita em casa? É fácil de fazer? Bom, vamos lá. Dá para fazer, mas você tem que investir num bom equipamento de cozinha. Por quê? Você vai deixar o grão de bico de molho. É importante dizer, inclusive, né, até para essa pauta, que se você não tirar os antinutrientes do alimento e as leguminosas, elas têm, então você precisa necessariamente deixar o seu grão de bico de molho. Então você vai deixar ele de molho, depois você vai secá-los, você pode secá-los eles no forno. E aí você tem que ter um bom equipamento para você poder conseguir fazer a farinha. Bom processador. Um que bom é difícil. processador. E Nem aí todo depois mundo disso tem. aí você peneira. Eu acho mais fácil comprar a farinha pronta, né? Existem diversas marcas hoje com vários preços, né? Tá muito mais acessível. E tem que tomar cuidado, Malu, você acha, com os lugares que vendem a granel, que às vezes pode sim, juntar totalmente. um fungo. Sim, Exato. sim, totalmente, Carol. Excelente observação, porque assim, gente, infelizmente, a não ser que você conheça muito bem o dono e a procedência, não dá para confiar. Então, as marcas que elas já vêm prontas, você tem ali uma certificação de qualidade, né? Tá. Então, realmente, é isso. Tem que confiar. Depois, Tem quem que quiser confiar. perguntar a marca que a Malu usa, você coloca lá nas redes sociais. Eu coloco nas redes sociais. Vou passar, então, os nossos ingredientes pro tomatinho. Que receita de Malu não vou ser exato. bonito. Que Tem não tem sempre um um tomatinho. tomatinho na Pergunta se não é tela. por causa da Carol que quê, falou né, que gosta. gente? Ah, gente, Vamos eu fico falar tão por feliz. quê? Mas olha, o público agradece, porque eu acho que tomate é unânime, né? E tomate é fonte de licopeno, então que é bom para os ossos também. Pode ter um pouquinho de caroteno, que é vitamina A também. E que Tem um também pouquinho é de caroteno, importante, então tá aí. E ele é ativado, né? Vamos lá, a gente vai precisar de 1,5 xícaras de chá de tomatinho cereja, sal marinho, pimenta do reino e azeite de oliva. Só isso. Só isso, Carol. Muito fácil. Vamos Ontem lá. eu postei a receita, eu tava assando meus tomatinhos, e aí uma querida virou no meu Instagram e falou: eu adoro, mas eu acho que vai muito azeite, e aí eu não curto. Ah, Porque o que acontece? Essa técnica na gastronomia chama de confitar. Você vai confitar um alimento, é você meio que fritar ele na gordura no forno. Tá. Para esse tomatinho e para essa receita, a gente vai usar pouquíssimo azeite, Carol. Então tá, eu tenho os meus tomates, vou colocar eles numa assadeira, tá? Olha que receita simples, Carol. Vou colocar sal, um pouco. Vou colocar a minha pimenta, ó, um pouquinho. E vou fazer um fio de azeite. Eu não preciso exagerar. Por quê? Porque eu não vou confitar esses entendi. tomates. Eu vou assá-los. E eles vão ficar assim. E é pra dar sabor, não é pra realmente ter Isso. um confitado. Entendi. Exato. Olha só, ele vai ficar, ele tem azeite, tá vendo? Mas ele não vai ficar com excesso de azeite. Quanto tempo no forno, Malu, pra ele ficar molinho? Eu Ó. tenho essa dúvida. Dá uma mexidinha. Vou dar uma mexidinha e vou colocar uns ramos aqui
porque eu posso usar as ervas para também trazer. Eu poderia usar manjericão aqui também, outro, tá? Olha, os meus tomates, eles ficaram 20 minutos no forno, tá? Você vai olhando. Quando eles começarem a desidratar, ó, você vê que a pele tá um pouco enrugada? Quando eles começarem a chegar nesse ponto, que você começar a sentir que eles estão começando a explodir no forno, você já pode tirar. Porque, às vezes, ele acaba explodindo, como você falou, e ele desmancha. Então, se você deixar muito tempo, ele vai desmanchar. Então, 20 Inclusive, minutos. molho de tomate, gente, às vezes eu faço ele só no forno. Corto os tomates, coloco no forno e deixo assar. 30 minutos, 35, depois eu só processo e meu molho tá pronto. Ai, que delícia. Fica muito bom. Dá pra colocar Eu amo. O molho da Malu é surreal. É aquele, sabe aquele? Parece que tá na Itália. Eu fui na feira sábado, gente, aí eu já comprei quilos e quilos de tomate, já fiz todo o meu estoque. Aí já deixa a casa toda com fome, né, doutor Roberto? Assim que é bom. Tranquilo. A gente poderia colocar um alhozinho? Pode colocar um pouco de alho, de cebola, o que você quiser. Tudo vai bem aqui. Muito bom. Tudo vai Vamos muito levar gostoso. pro forno, então. Forno, 25 minutos aproximadamente, tá pronto. E perguntinha do público, né? Na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Pergunta do Frank, nosso querido, que é a audiência assídua do Você Bonito. Um beijo, viu, Frank? Olha, ele diz assim, me disseram que assim como o refrigerante de cola, a água com gás também faz mal para a saúde dos ossos. É verdade? Vamos lá, Carol, boa pegadinha isso aí. Na verdade, o que os estudos mostraram? Os refrigerantes à base de cola, eles têm ácido fosfórico. Tá. O ácido fosfórico presente nesses refrigerantes pode aumentar a perda de cálcio pelo rim, que a gente chama de excreção urinária. Tá. Então isso é comprovado, sim, os estudos já mostraram. Tentaram ver se o que é bebida carbonatada. Toda bebida gaseificada, ela é carbonatada. Será que é por causa que são os ácidos carbônicos que são formados na carbonatação? Não foi comprovado, Carol, que seria a substância que levaria à descalcificação óssea. Tá. Então são os ácidos fosfóricos. Agora, alguns não se para de falar em microbiota intestinal, Carol, não é verdade? A gente sabe que a nossa microbiota intestinal, quando alterada, que a gente chama de disbiose, pode influenciar em absorção do cálcio no intestino. Então, alguns estudos estão começando a saber se as bebidas carbonatadas, aí entraria uma água com gás, poderia alterar a microbiota e alterar a absorção do cálcio, mas ainda não se tem conclusão sobre isso não, tá, gente? Então, água mineral gasosa, teoricamente, não vai descalcificar teus ossos, até prova o contrário. Refrigerantes à base de cola, sim. Evite. Criançada, falei que forma osso até os 18 anos de idade, no homem, 19, na mulher até os 20 anos. Nada de muito refrigerante todo dia, não. E, doutor Roberto, no fim, então, água com gás é água. Esse água. Gás, ele traz, enfim, vamos É o até CO2, sair é o um gás pouquinho carbônico da que tá ali. questão do cálcio, mas traz um prejuízo? Então isso é polêmico, Carol, não dá pra gente provar que traz, porque não se tem ainda estudo que comprova. Muitas pessoas que tomam muita bebida carbonatada gasosa, às vezes ficam estufadas. Então, por exemplo, quem tem intestino irritável se incomoda com bebida carbonatada, seja refrigerante, às vezes uma água com gás, fica com sensação de estufamento. Kombucha, né? Aí provavelmente é um problema específico de um intestino que já está um pouquinho em desbalanço, mas quem não tem nenhum problema com intestino irritável, não vai ter problema em beber alguma água com gás, não. Nada de exagero, né, gente? Não precisa ser 3 litros por dia. Ué. Muito bom. Só não exagere. Continuamos com a receitinha, diretora. Vamos lá. Perguntinha do público na tela para o próximo passo, antes do próximo passo. Obrigada, Ciele. Um beijo. Quais os sintomas, então, da deficiência de cálcio? Pode responder. Já? Bora? Bom, vamos lá. Boa pergunta. Quando você tem um problema grave com cálcio, Carol, se você tiver um déficit de cálcio no teu sangue, que a gente chama de hipocalcemia, isso é raro de acontecer, porque para chegar nesse extremo tem que ter uma alimentação muito pobre em cálcio. Existem doenças hormonais que levam à hipocalcemia. Aí você tem sintomas realmente no dia a dia, que chama tetanismo. Se a gente bate um pouco aqui, contrai, até um sinal que a gente chama, te truçou, se não me engano, se eu estiver errado, colega, se eu estiver errado. Bate aqui e começa a ter espasmo. Você pode ter alteração do ritmo cardíaco, alteração da pressão arterial, náusea, vômito. Isso para queda aguda, rápida do cálcio no sangue. Tá? A descalcificação óssea, pensando cálcio nos ossos, você não tem, às vezes, sintoma de pouco cálcio nos ossos. O sintoma que vai surgir, que não é sintoma, é um evento final, é a fratura. Você descobre, às vezes, muitas pessoas descobrem que estão com osteopenia ou osteoporose porque tiveram uma fratura de uma queda boba,
né? Uma coisinha muito bobinha. 10% de perda de cálcio nos ossos, 10% a menos de cálcio nos ossos, duplica o risco de fratura em coluna, em vértebra e quadril. Então, às vezes, se descobre só quando fratura. Sintoma real, às vezes o osso vai ficando, o cálcio dá firmeza aos ossos, os ossos vão cedendo e a coluna vai ficando meio torta. Às vezes começa a comprimir algum nervinho, começa a ter dor, começa a ter sensação de lombalgia, porque o osso já está achatando. É um sinal de alerta, mas geralmente você já vai procurar médico antes disso, porque são sintomas que incomodam muito. E a questão da eliminação do cálcio pela urina que você Então, comentou? esse é o grande pegadinha também. A gente tem que manter o cálcio circulando no sangue em níveis adequados, porque ele vai para os ossos. Depois o corpo tira um pouquinho o cálcio do osso quando precisa de cálcio, para não ficar baixo no sangue, senão daria todos esses problemas. Então, o osso ele é um reservatório de cálcio e magnésio, inclusive. Então, toda vez que a gente absorve o cálcio, que o cálcio passa pelo rim, o rim não pode jogar fora todo o cálcio. Quando passa pelo rim, o rim fala, não, você volta e continua no sangue, porque você vai cumprir funções. Então, a excreção, a perda de cálcio na urina, pode comprometer a saúde óssea. O que aumenta a excreção de cálcio na urina? Falamos, dieta excessiva em proteína, refrigerantes tipo cola, entra aí. A cafeína é uma pegadinha, então beber muito café, até 3, 4 xícaras ao dia não é considerado um influenciador na saúde óssea. De 5 para mais xicrinhas, e depois das refeições, né? Pode fazer você ter uma perda de cálcio na urina, né? Uma dieta muito pobre em cálcio também não é legal. Né? E é por aí que a gente tem que... Uso de corticoide, viu, Carol? Alguns pacientes que usam cortisona por muitos anos têm mais problemas com cálcio também. O tabagismo, o alcoolismo também são fatores de risco para você também ter uma excreção de cálcio urinária maior ou até uma absorção no intestino um pouquinho menor. Já a gente fala, então, de alguns alimentos. Vamos fazer um resumão dos alimentos. Daquilo que pode ser bem legal e o que pode atrapalhar, mas vamos para a cozinha que tem receita da Malu. Já fizemos, então, a base, que é a massa da farinata, que pode ser tipo uma panqueca ou um pãozinho, você decide. Fizemos o tomatinho, que o nosso tá lá no forno. Agora a gente vai para o creme funcional. Olha que legal os ingredientes desse creme. É importante dizer que dessa massa, Carolzinha, que ela inclusive pode ser feita com ovo ou sem, eu já expliquei isso pra vocês. Pode ser feita assada no forno, que ela vai ficar mais alta, como essa daqui. Tá? Essa aqui eu assei ontem. Parecendo um pãozinho. Ela dura de 2 a 3 dias na geladeira. Ótimo. Tá? De 2 a 3 dias em geladeira. Dá pra congelar a massa assim também, tá? Legal, fica super bonita, dá né? pra congelar, tá bom? Ela é uma massa assim, gente, pra vida, tá? E o valor, assim, o custo da receita é baixo. Super. Né? Olha que legal esse creme que a Malu vai fazer. Eu já experimentei, é bizarro de bom. Na tela, 200 gramas de feijão branco cozido. Isso. 1,5 colher de sopa de tahine, que é aquela pastinha de gergelim. Suco de um limão ou a gosto. Meio dentinho de alho. Meia colher de sopa de azeite de oliva. Sal marinho quanto baste. Simples, fácil e delicioso, né? Ai, bom, vamos fazer a troca aqui é um hummus, só que não feito com o grão de bico. Nós estamos usando o feijão branco, que ele é uma excelente fonte de cálcio vegetal, tá? É importante dizer que o preparo do alimento, ele vai influenciar na quantidade de nutrientes que você vai ter. Não adianta você comprar o feijão branco para fazer e obter o cálcio dele e não deixar ele de molho. Molho, gente, a gente deixa em geladeira e deixa na água limpa com um pouco de vinagre. Você tem que acidificar essa água, né? Então você coloca 1 colher de sopa de vinagre para cada 1 litro de água. E é sempre em geladeira. E aí você troca essa água umas 2, 3 vezes, tá? Show. Bom, vou colocar aqui no processador. Vou colocar aqui o meu feijão cozido. Essa receita de hummus, eu acho que é a melhor forma de consumir esse feijão. É verdade. Eu amo. Combina. Mas a salada, ele tá bem cozido, mas a salada de feijão branco também é bem gostosa. É bem gostosa. Eu comi grávida do João. Ah, é? Um hummus de feijão branco. Que delícia. Eu nunca mais esqueci. Foi uma das coisas, acho que a gravidez inteira lembrando, pensando que é muito bom. Assim, ele é surpreendente. Eu achei, inclusive, mais gostoso do que o do hummus tradicional, que é com grão de bico. Então você arrasou. Tem um sabor diferente. Né? Tem, ele combina com os outros ingredientes. Perguntinha do público na tela, quem escreveu pra gente, olha lá.
Obrigada, Heloísa, um beijo. Tenho 54 anos e estou na menopausa. Meu corpo ainda produz cálcio, senão o que devo fazer? Como é que é essa questão, doutor Roberto, vou sentar aqui do seu lado, de produção, ou se a gente só tem quando vem dos alimentos? Na verdade, assim, a gente tem o cálcio que foi depositado nos teus ossos. Vamos pensar o seguinte, Carol, da criança a mulheres já na menopausa ou mais idosas. O osso, para ser formado, ele precisa ir depositando cálcio, que vai depender da alimentação. Nosso corpo não cria cálcio. O cálcio que, inclusive, está nos teus ossos veio do alimento. Nosso corpo não inventa o cálcio dentro dele. Então, durante a minha adolescência, até meus 20 anos de idade, o total de cálcio que eu como tem que ser suficiente para formar toda a minha matriz óssea. Porque quando o corpo precisa de cálcio por algum motivo rápido, está caindo cálcio no sangue, isso traz uma catástrofe para o metabolismo. De onde tem cálcio? Vai no osso. Então o osso ele fica remodelando o tempo inteiro. O que é remodelar? A gente tira um pouco e depois repõe pelo que a gente comeu. Entendi. Então essa remodelação é a vida inteira. No início, até os 20 anos, essa remodelação é muito cálcio e pouca reabsorção. Na vida adulta, a gente fica elas por elas. O que tem de cálcio no osso que a gente tira é o que a gente consegue repor pela alimentação. Na velhice, ou a partir, eu não gosto de falar velhice, que eu não acho um termo interessante. Na terceira idade, na melhor idade, a partir dos 60 anos, a mulher já está na menopausa. Quando a queda do estrogênio ocorre na mulher, e a testosterona no homem também, existe muito mais perda de cálcio do que reposição. Entendi. Então, se você chegar lá nessa fase da sua vida com o osso já mal formado, porque você foi um jovem que não se alimentou bem, você já tem uma osteopenia nessa fase, já tem menos cálcio que deveria, para a osteoporose é um pulo. Então, a pergunta dela, o que eu tenho que dizer? A ingesta de cálcio tem que ser muito, muito bacana. Para mulheres nessa sua faixa etária, pelo menos de 1.200 miligramas de cálcio por dia. Isso o seu médico e sua nutricionista te ensina como passar isso para a prática, tá? Então, nessa fase, e às vezes reposição hormonal, se você tiver com um declínio hormonal muito intenso. Não fique sedentária, tá? Importante. Níveis de vitamina D, a reposição de vitamina D hoje é muito frequente para nós, clínicos, nutrólogos, ginecologistas, endocrinologistas, ortopedistas. Se usa reposição hoje com mais frequência, tomar um pouquinho de sol também, sem exagerar na dose. Então, a ingesta é muito importante nessa faixa etária e não ficar sedentário. E já a gente fala da suplementação do cálcio também, né? Que tem aquela questão que o cálcio tem que suplementar junto com o magnésio. Você já tem algumas dicas aí. Explica essa história. Vamos para jura? Ah lá, perguntinha do público que ela acabou de falar. Esse público é inteligente, hein, Carol? Eu tenho um pensamento, ele tá ligado, eu não sei, gente, parece que chega na minha cabeça que vocês perguntam. Olha lá, na tela, então, perguntinha do público, que vai ao encontro do que eu acabei de dizer, da Simone, um beijo. O magnésio, então, ele pode ser incorporado diariamente através da suplementação? Aquele diluído em água também é indicado? Na verdade, os dois podem ser muito bem-vindos, Carol. A questão do magnésio é não só a gente pensa na absorção do intestino. Lá, o cálcio tem que ser absorvido no intestino. Não é o magnésio propriamente que aumenta a absorção do cálcio no intestino, mas o magnésio e a vitamina K, vou falar dos alimentos que tem, ajudam o cálcio a se fixar nos ossos. Porque o cálcio fica circulando no teu sangue, passa pelo rim, o rim fala, ó, volta, vai lá para o osso, e o osso tem que fixar o cálcio. Então, a fixação do cálcio, a deposição do cálcio nos ossos, depende do magnésio. Entendi. Os alimentos mais ricos em magnésio são os vegetais verdes, são riquíssimos em magnésio, inclusive leguminosas, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, por isso está aí a escolha aí do feijão ou do grão de bico. A vitamina K também é importante na fixação dos ossos. Então, hoje, quando a gente suplementa, eu vou dar um pouco de cálcio para tomar um pouco de vitamina D para a mulher que tem saúde dos ossos, os homens também. Hoje, a gente, como nutrólogo, já dá o magnésio e a K2. Inclusive, já tem suplementos prontos de farmácia que já a indústria farmacêutica sacou isso e colocou K2 e magnésio. Agora, óbvio, eu não dependo só da suplementação para ter magnésio, embora ela é muito bem-vinda, seja na forma de cloreto de magnésio, né, que é esse que ela está falando de líquido em água, seja o magnésio na forma quelata, como suplemento, ou, gente, o alimento também, né? Quer dizer, uma alimentação rica em vegetais verdes escuros, que tem vitamina K. Então, rúcula, agrião, o potássio também é importante para a fixação do cálcio nos ossos. Vegetais verdes escuros, riquíssimos em K2, riquíssimos em magnésio. Oleaginosas também tem magnésio. Feijões, a vitamina K2 tem no azeite extra virgem. Olha o azeite achando que é só o ômega 3, ômega 9. Não, tem K2 também, aí tem vitamina K, muito bem-vinda para os ossos. Eu acho que são os alimentos que estão aí no dia a dia. Sementes, Carol, sementes de girassol, gergelim. São excelentes fontes de cálcio, fontes de zinco, fontes de
cobre, fontes de magnésio. Uau. Então, sementes também tá aí um bom alimento para você incorporar no dia a dia. E fácil, gostoso, põe na Fácil, salada, né? Todo né? dia A um dieta pouquinho. tem que ser variada, né, Carol? Vamos pensar que a gente tem tantos alimentos bacanas, vamos sair só da caixinha. Nem só de lácteo tem cálcio, tem no reino vegetal também. Olha, não, já Opa. chegou, parece uma brusquetinha. E a gente está usando o gergelim também na finalização, além do Tá tahine, chique, né? hein? Malu, você bateu, então, aqueles ingredientes, Isso. que é esse creminho. Isso mesmo. E aí só você- processei tranquilamente, já estava temperado, bati e servi. Acabou. Se você dá só uma experimentada para ver se tá bom de sal, se tá bom de limão, que aí se você quiser mais, porque sal e limão é a gosto, né? Nossa, Não é verdade? coisa boa. Olha, Serve com os tomatinhos, coloca um gergelim por cima. e vamos ser felizes agora. Mas tem perguntinha. Ah, você quer falar do ovo, doutor Roberto? Antes da Olha, o perguntinha? ovo eu trouxe porque é uma fonte proteica, Aham. tá? A gema do ovo tem carotenos, que também ajuda na formação da vitamina A. Gente, o boro e o silício são importantes para os ossos, embora a gente precise de muito pouco na alimentação. O ovo também é fonte de silício. A gema do ovo é proteína também na clara. A aveia também, que eu estava deixando passar, excelente fonte de silício. Silício, inclusive, muitas mulheres tomam como suplemento para formar pele. colágeno. O cobre é importante para a formação do colágeno dos ossos, não só da pele. Também tem nas oleaginosas, tem no amendoim, e tem nos ovos também, Que bom. na sua gema. E é uma boa fonte proteica, hein? Puxa, então né? não é difícil. E com essa Aí você receita viu maravilhosa... Como é que a gente conseguiu? Hoje a gente recebe Ah, eu muita posso, gente, né? posso comer assim, tipo Pode, assim? do jeito Assim, que também você tô achando, quiser. hein, É, Carol? você não tá achando, É. Roberto? Vamos deixar Hoje muita de... gente fala, né, que é vegetariano, Aqui o não seu tá tá mais comendo bonitinho, carne. tá menorzinho, o meu tá Ah, grande. o seu tá com creminho, né? É, então eu vou ter que ficou cortar. grande. Vou mandar essa, assim. Só pra gente, diretora, bom apetite. A gente já Obrigada. vou botar perguntinha, mas isso aqui não tem... Ó, Ó, vamos lá, todo mundo. Eu vou deixar para comer daqui a pouquinho. Primeiras mulheres. Daqui a pouco eu já Não é como. bom? Delícia, hein? enquanto a gente come... Nossa, Malu. Tá de... Cê, Tá de eu vou doer, falar- Essa Malu, hein? massa, Eu amo as receitas da Malu. essa massa, gente, faz. Saborosa, né? Ó, você pode congelar. Assa ela. Se você não quiser fazer na frigideira, assa 25 minutos. Congela se precisar. Espera esfriar bem. O segredo do congelamento é o resfriamento. Tá. Corta em pedaços que você vai usar. Deixa no freezer, ele vai tirando e esquentando à medida que você for usando. Gente, olha. Proteico, maravilhoso. Uma ótima receita de cálcio para quem é vegano, vegetariano, porque tem ovo. Olha aqui, eu não sei se os meninos conseguem pegar. Vem, Toninho. Pra mostrar Olha que ela isso. fica macia. É tudo de bom. Nossa, mas dele, olha, pra substituir Essa receita pão, é isso campeã. aqui, Não tem glúten Sem Nossa. glúten. e não tem lactose aí, ó. Pra É. quem evita. ó. Vamos pra perguntinha do público todo, Vamos enquanto lá. a gente come mais um pouquinho Bora na lá. tela. Tá uma delícia. Um beijo, Maria, obrigada. A osteopenia é um caminho rápido pra osteoporose, doutor Roberto? Que pergunta maravilhosa. O grande objetivo de qualquer médico é evitar que a osteopenia chegue na osteoporose. A osteopenia não é uma descalcificação a ponto de fraturar teus ossos. É uma dica, olha, você tem menos cálcio nos ossos do que deveria. Então a gente chama isso de osteopenia. A luta é para que ela não evolua para uma osteoporose. Por isso que se faz exames como densitometria a cada X tempo para comparar e ver se a osteopenia está piorando. Se está piorando, medidas urgentes. Aí tem que ver a alimentação, a suplementação, a atividade física, evitar café em excesso, níveis de vitamina D adequados, atividade física. Para com muito refrigerante, tá? Isso não é legal, principalmente crianças. A preocupação, Carol, é que se a gente a gente tem a chance de formar um osso forte, com bastante cálcio, para não ficar com osteopenia na vida adulta, até os 20 anos de idade. Depois, o tanto que conseguiu colocar lá é o que vai durar. Você não consegue aumentar mais cálcio nos ossos na vida, depois da vida adulta ou depois na terceira idade. Você consegue apenas repor o que está perdendo. Nossa. Mas aumentar a densidade mineral óssea que a gente fala, essa chance é até os 20 anos de idade. Então, cuidado com as dietinhas da moda, cuidado com excesso de gordura animal, cuidado com excesso de proteína, cuidado com não comer, isso, se alimente, faça refeições energeticamente bem equilibradas, né? E não fique sedentário. Eu acho que esse é o grande É um grande recado. segredo, é o grande recado. Juju, e a gente tem, né, nós mamães temos aí a nossa responsabilidade, já que o Muito doutor grande. Roberto acabou de contar que é numa fase que nós já passamos, mas que os nossos filhos estão vivendo. Estão e que vivendo. a gente tem essa Exatamente. responsabilidade. É um Vamos público ficar vulnerável, atentos. né? Última perguntinha, dá tempo. Isso aqui tá maravilhoso, doutor Roberto. Eu Olha vou que comer. delícia. Cris, obrigada, um beijo. Tomar sol numa simples caminhada todos os dias
é o suficiente, então, para a gente ter mais cálcio e, de repente, até aumentar a vitamina D? No caso, aumentando a vitamina D aumenta a absorção do cálcio. Sim, uma simples caminhada, desde que você deixe pelo menos 20% da pele do corpo exposta. Né? Por exemplo, só rosto é pouco, então vai caminhar de bermuda, batendo o sol só nas suas pernas, desde que seja uma bermuda um pouquinho mais curta, por 20 minutos. Tem alguns estudos que falam que meia hora por semana, a gente que vive nos trópicos, né, nosso sol aqui é mais potente, 1 a 2 vezes por semana, 20 minutinhos a meia hora, só perna, num sol um pouquinho mais potente, lá entre das 10 às 11 da manhã ou das 2 às 3 da tarde, já é suficiente, tá? Legal. Já dá uma boa diferença. E uma caminhada ao ar livre Tão sempre simples, bem-vinda. né? A gente se manter saudável, É verdade. né? Sol, comida boa. Isso. Malu, esse papo maravilhoso, esses dois que eu amo. Quanta informação boa, né? Essa água aromatizada que tá uma delícia. Tá. Quem que fez? Acho que foi Dona Fuzi, né? Nossa, Foi mas a tá Fuzi. boa, geladinha, com a pimentinha. Tá uma delícia. Muito bom. Malu, você arrebentou. A receita é deliciosa. Você pode guardar isso pra mim se sobrar um pouquinho, menino. Você põe mais um pedacinho, porque Eu ponho, olha, eu vou com falar. certeza. Façam, acessível, cheia aí de nutrientes, como o Dr. Roberto colocou, e saborosíssima. Quem quiser saber mais do trabalho deles, que o ano tá só começando com muitas novidades que vem por aí, entra no Sim. Instagram para seguir Dr. Roberto, cheio de informações também, @doutor_abreviado Roberto Navarro, tudo junto. Isso. Doutor_abreviado Roberto Navarro, tudo junto. E nossa queridíssima chefe, @chefe Malu Lobo, tudo junto Isso também no mesmo. Instagram. aí. @chefe Malu Malu Lobo, tudo Lobo. junto. Tamo Já lá. encontra todo o trabalho. Muito obrigada, meus queridos. Nós que Obrigada, agradecemos. Tava com Carolzinha. muitas saudades. Também. Olha, um ano lindo para Beijo, vocês, viu? De gente. muito trabalho Amém, e de muitas a nós. informações. Porque o doutor Roberto, cada vez, ele vem mais afiado, maluco, vai ser cada vez melhor. É A impressionante. gente ama estar São aqui, vocês, viu? Parabéns. são vocês. Amamos esse programa. Sabor e Saúde volta daqui a 2 semanas. Se você quiser, inclusive, dar aí opiniões nos próximos temas, Sim, fique à vontade. mande pra gente. Vai lá, ou na rede Seria social ótimo. dele, Nas nossas ou na redes, nossa. isso é muito Arroba bem-vindo. Você Bonita TV. Obrigada, queridos. A gente que Beijo. agradece. Beijo, Até. Carol.